Homem de Deus, bom dia. Deus é capaz. Shalom. Shalom. Ok. Bem, homem de Deus, eu vim aqui para falar um bocadinho mesmo sobre Deus. Mas sendo homem de Deus, quais são as dificuldades que tem vivenciado num trabalho ao serviço ao Senhor? Bem, dada a localização geográfica da nossa congregação, dado aquilo que é a nossa sociedade, temos grande dificuldade do transporte público, sendo que eu também não tenho um meio de transporte próprio. Então, vejo que a maior dificuldade tem estado aí quando sou chamado para servir ou trabalhar o Senhor. A locomoção de casa para o local, para a casa do Senhor, é que tem sido a grande dificuldade. Mas, na graça do Senhor, temos nos esforçado para estar lá a tempo e hora. Ok. Então, mas qual é a inspiração? Porque mesmo com tantas dificuldades, ainda assim continuas a servir ao Senhor? Quais são, o que te inspira, o que te motiva, né? Mesmo com essas dificuldades? Porque no meu caso, se calhar, poderia ter desistido, mas o que continua a te manter firme, né? Mesmo seguindo esse espaço, mesmo com dificuldades que passas? Bem, a grande motivação parte do princípio de que reconhecer que Deus é maior e Ele é o dono de todas as coisas. Então, sobre Ele, nós devemos mesmo servir ou se dedicar naquilo que é a sua obra, que é a sua palavra, porque o que temos, reconheço eu que é graças a Ele. Então, não tenho como ser ingrato a Ele e desistir disso, né? Apesar das dificuldades que encaro para lhe servir, mas Ele tem feito grandes coisas na minha vida. E como sou grato a Ele, então não tenho como não retribuir, estando mesmo a servi-lo, seja com ou sem condições pessoais. Ok, obrigado. Agora, qual é o conselho que o homem de Deus deixaria para aqueles que ainda não seguem Jesus até agora? Estão sempre naquela, não, talvez amanhã, ainda quero curtir, mas depois de ter terminado as minhas curtições, então, vou decidir seguir a Deus. Qual é o conselho que deixaria a esses jovens que ainda não tomaram decisões para seguirem a Deus o mais rápido possível? Bem, eu parto do princípio de que se ainda não tomaram a decisão, o conselho que eu deixo é que Deus é maior de todas as coisas e reconhecer que Ele é maior e Ele é quem tem o poder para fazer. E se estás vivo ou se ainda gozas de uma boa saúde, é pelo seu infinito amor a ti e aos teus próximos. Porque vimos que Deus entregou o seu único Filho para nos salvar, né? Nos salvou, nos libertou do pecado e houve aquele perdão. Então, saia da distração, você que é jovem, que ainda não se converteu. Deus é maior, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Na tua, que ainda estás distraído, venha para Deus, venha para Jesus, que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Amém. Que Deus te abençoe e te dá força, te levante para que venhas buscar a Deus, não só buscar a mão de Deus, mas venhas buscar a face do Senhor, que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Amém. Então há uma bênção em seguir a Jesus, porque só entende quem já vive, né? Só entende quem já vive. Para quem está do outro lado, parece meio um processo de atraso, como no princípio, até quando víamos pessoas que iam com as suas Bíblias, e com as roupas sociais, você olhava para mas são jovens, então parecia ser mais velho, mais cedo, porque então simplesmente porque nós ainda estávamos perdidos, e agora que a graça nos alcançou também, que é aquele que está lá do outro lado que ainda não experimentou isso, que venha, experimente de forma mecânica e ele mesmo é que vai aperfeiçoar. Assim como diz na palavra dentro do livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Então, pastor, muito obrigado, que Deus abençoe pelo instantemente que aqui passou, e acreditamos que também vai trazer mudança para aquele e para todos nós. Ok. Deus é capaz. Thank you,